Fala turma, beleza? O vídeo de hoje é sobre relações de Girardi, muito utilizado para a resolução de equações algébricas para achar as raízes, tá? Então vamos, bem resumidamente, o que é relação de Girardi? É uma relação que você faz através de fórmulas onde você une os coeficientes de uma equação algébrica e suas raízes, tá certo? Então, ao invés de começar para definir a fórmula, eu vou começar a fazer a mesma utilizando como uma equação de grau 2, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá ok? Bem, primeira coisa, eu tenho a equação aqui, ó. Escrevendo ela, ela é igual na sua forma fatorada, eu vou ter o primeiro termo a n, que multiplica x menos uma raiz, vx menos a outra raiz. Nós já sabemos, ou então já tem um vídeo no canal explicando, que uma equação algébrica ela é definida o seu grau pelo maior expoente, não é isso? Então, se o meu expoente aqui é 2, tá? A equação algébrica tem duas raízes, tá certo? Se for 3, 3 raízes, se for 4, 4 raízes e por aí em diante. Bom, quando eu tenho uma comparação de fórmula, nós temos que colocar pelo menos o primeiro termo igual ao outro primeiro termo ali, para a gente poder comparar o restante da fórmula. Para isso, então, eu vou pegar a primeira parte e dividir, tá, por A. Sobrou aqui do outro lado aqui x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2. Então vamos lá. Ax ao quadrado dividido por A, x ao quadrado, mais bx dividido por A, mais c dividido por A. E do lado de cá eu vou fazer a multiplicação, ó, x vezes x vezes menos alfa 2 é menos x alfa 2. Multiplicando aqui eu tenho menos x alfa 1, tá? E tenho menos com menos mais, tá certo? Mais alfa 1, alfa 2, multiplicado. Agora, eu tenho que arrumar do lado de cá, colocando em evidência o que eu puder. Então, para ficar da mesma forma, x ao quadrado mais x mais a parte independente de x. Então, aqui eu vou colocar o menos aqui, fica aqui ó, alfa 1 mais alfa 2, negativo do lado de fora, mais alfa 1 vezes alfa 2. Agora eu posso comparar, porque o primeiro termo é igual, ó, tá certo? Tendo o primeiro termo igual, a gente vai comparar assim, ó. A soma das raízes vai ser o quê? Menos alfa 1 mais alfa 2. Eu botei alfa 1 mais alfa 2, então quer dizer que com menos aqui eu passei para o outro lado. Vai ficar igual a quem? B por A. Tá? E tenho também que o produto das raízes, que é alfa 1 vezes alfa 2, é o termo independente de x, é igual ao outro termo dependente de x aqui, ó, C por A. Tá certo? Então a gente aprende, pelo menos eu aprendi quando eu estudei, antes de saber essas relações de Girardi, assim, as duas raízes da equação, a soma de duas raízes e o produto de duas raízes, existiam umas regrinhas, é tirada pela relação de Girardi. Tá certo? Bom, então se eu tenho, já dá para perceber que uma equação de grau 2, eu vou ter duas relações. Uma, no caso, é a soma, e a segunda, no caso da equação de segundo grau, o produto. Tá ok? Bem, agora vamos fazer para um outro caso que eu chamei aqui de segundo, na equação de grau 3. Se é de grau 3, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a equação de segundo grau. Vou escrever na forma fatorada. É o AN, que multiplica x menos alfa 1, x menos alfa 2, vezes x menos alfa 3. Sendo que alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são raízes, tá, dessa equação algébrica. Equação de grau 3, 3 raízes, ok? Vou fazer a mesma coisa, vou passar o A dividindo, tá certo? Ó? Passando o A dividindo, eu tenho aqui ó, x ao cubo mais bx ao quadrado sobre A, cx sobre A e d sobre A. E aqui multiplicando, tá? Eu vou ter esta relação aqui, ó, já arrumada, tá, gente? Ok? Vai ficar assim, para a gente poder comparar. Comparação é feita, o primeiro termo igual ao primeiro termo, compara o resto. Ó. Alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 vai ser a soma das raízes, igual a menos, tá ok? X ao quadrado com x ao quadrado menos b sobre A. Agora eu tenho aqui ó, a soma dos produtos das raízes 2 a 2, tá ok? Combinadas 2 a 2. Então eu tenho aqui ó, alfa 1, alfa 2 mais alfa 1, alfa 3 mais alfa 2, alfa 3 igual a quem? X, quem acompanha x, c sobre A. Tá? E tenho também o produto das raízes. No caso, alfa 1 vezes alfa 2 vezes alfa 3 vai ser igual
Aqui tem um menos, então fica menos D sobre A. Tá certo? 3 raízes, 3 relações. No caso, o primeiro caso, equação de segundo grau, 2 raízes, 2 relações. Aí se eu tiver 4 raízes, 4 relações, e aí sucessivamente, tá, gente? Bem, agora, vamos fazer um modo genérico. Primeiro eu vou transportar o que nós já fizemos. Na equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0, eu tenho 2 relações, soma e produto. Né? Na equação de terceiro grau, eu tenho também, agora, do terceiro grau, 3 relações. Soma, o produto da soma de 2 a 2 e o produto das 3. Ok? Então vamos fazer agora como um caso geral, onde eu tenho uma equação de grau maior do que 3. Tá certo? E a equação, né, da forma sua genérica é a n que multiplica x elevado a n, mais a n menos 1 que multiplica x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 que multiplica x elevado a n menos 2, até chegar em a2x² mais a1 x elevado a 1, a 0 vezes x elevado a 0. Não é isso? Que a gente não escreve, igual a 0. Tá ok? Então o que eu vou ter aqui? A primeira relação, a soma das raízes. A soma das raízes, olhando aqui, ó, sempre aqui, ó, menos b por a, e aqui também foi menos b por a. Menos b, quem que é o b? É o segundo aqui, ó, na sequência dos coeficientes de x. Quem é o segundo aqui, ó? Aqui, ó, a n menos 1, dividido pelo primeiro a, que é o an. Ok? Então essa é a primeira relação geral. Tá beleza? Menos, ó, menos e menos. Agora, vou pegar a soma do produto das raízes, só que eu vou fazer tomadas de 2 a 2. A1 vezes A2, A1 vezes A3, A1 vezes A4, A1 vezes A5, A1 vezes A6, e por aí vai, tá, gente? Estou combinação de todas, tomadas de 2 a 2. Quem que eu tenho aqui, ó? No caso aqui, o último, ele acompanhou. A, B, C. E aqui, ó, o A é de baixo, B e C, ó. O C é o termo que acompanha aqui o próximo. A N, na equação de grau 3 estou mostrando, tá, gente? A N, tá? A x ao cubo. A N menos 1, no caso, a N menos 2, tá ok? Então vai ficar a N menos 2 dividido por a N, tá? E tenho também, como agora num caso geral, a soma do produto das combinações de N raízes. Aí vai. Entendeu? Tomadas, a soma do produto das raízes, tomadas de 2 a 2 eu fiz aqui, aí depois de tomadas de 3 a 3, depois agrupadas de 4 a 4, agrupadas de 5 a 5, agrupadas de 20 a 20, do jeito que for, até eu ter a última relação, que é o produto de todas, as raízes. Que ali vai ficar com o quê? Eu botei a 0 dividido por a n. O que significa isso? Na relação de grau 2, eu tenho aqui, ó, C por A. C é o termo independente de x. Na relação de grau 3, eu tenho D por A. O D é o termo independente de x. Na equação geral, o termo é o A0 aqui, ó, por AN. Só que eu tenho aqui, ó, eu deixei um espaço branco para a gente pensar no sinal. No sinal, você vai pensar o seguinte, ó. Eu tenho sempre menos começando, ó, menos começando. Aí depois eu tenho mais. No grau 3, eu tenho menos, mais e menos. De grau 4, eu vou ter menos, mais e mais. De grau 5 eu vou ter menos, mais e menos. Tá ok? E vai alternando o sinal para cada relação. Percebeu, gente? Então, no produto de n raízes, eu vou ter o pensamento seguinte. Se de grau par, ó, o último termo é positivo. Grau ímpar, o último termo vai ser negativo. Ok? Então, de n raízes, eu vou ter menos 1 elevado a n. Se for grau par, fica positivo. Se for grau ímpar, fica negativo o resultado aqui. Tá certo? Então, isso é a relação de Girardi, gente. Eu tenho a soma das raízes, tá? É a n menos 1 por a n. A soma do produto 2 a 2 é a n menos 2 por a n. Depois a n menos 3 por a n menos 4 por a n menos 5 por a n, até o último relação do produto de todas as raízes, que é o A0 por a n. E sempre começando com sinal negativo, positivo, depois vai negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, até o último, se for par, fica positivo, se for ímpar, fica negativo. Tá? Então, relação de Girardi. Então, agora nós vamos fazer um exercício aqui.
Calcule os valores de m para que a equação x ao cubo menos 6x ao quadrado menos mx mais 30 tenha duas de suas raízes somando 1. Bom, gente, a relação de Girardi utiliza-se muito em exercícios que tem alguma dica falando das raízes. Entendeu? As raízes estão em progressão aritmética, as raízes estão em progressão geométrica, as raízes são a média aritmética uma raiz é a média aritmética de outras duas, e por aí vai, tá? Toda vez que tiver dica de raízes, é bom que a gente, entendeu, use relação de Girardi. Então, nesse caso, vamos pegar aqui, ó, duas raízes, eu chamo a raiz de A, outra de B, e somando duas raízes vai ser igual a 1. Então, eu posso escrever que A é 1 menos B, tá? E a outra raiz vai ser C, tá certo? Eu já fiz assim, porque eu sei que talvez eu tenha que substituir, né, em algum lugar, né? Então, a primeira relação é a soma, é a n menos 2 dividido por a n. Então, eu tenho a soma de A mais B. Bom, depois eu fiz aqui o produto das três raízes, tá? E também o produto tomado de duas a duas, as três relações. Tá ok? Eu já coloquei aqui na ordem do que eu já vou usar para resolver o exercício, tá? Então, vamos lá. Na primeira, eu tenho que A mais B, eu já falo no exercício que é 1. Então, é mais C igual a menos, a n menos 1 é menos 6, tá? Dividido por 1 aqui, ó. 1. Então, aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, menos com menos 6 dá mais 6. Passando 1 para o outro lado, menos 1, que uma raiz já é 5, ó. Eu já achei pela relação. Tá beleza? Então, agora, eu vou substituir nessa outra terceira relação aqui. Tá certo? Nesta relação, eu vou ter que A vezes B vezes C igual a menos 1 elevado ao expoente, que é 3, vezes A0, que é 30, dividido por AN, que é 1. Tá certo? Então, aqui, ó, eu vou substituir. Quem que é o A? Eu chamei de 1 menos B. O B é ele mesmo e o C eu já achei que é 5. Tá? Agora, multiplicando e arrumando aqui, ó, cai nessa equação de segundo grau em função de B. Tá certo? E resolvendo por Bhaskara ou pelo método que você achar melhor, eu acho 2 valores para B. Tá? E venho substituindo aqui nessa outra relação. Porque eu quero achar o valor de M. E M está na segunda relação. A primeira é a soma, a segunda o produto da soma de duas a duas, e depois o produto das três. Então, no caso aqui, eu tenho um A. Quem que eu chamei de A? 1 menos B. Quem que é B? É ele que eu já tenho aqui. Tá? Vou deixar tudo em função de B, porque eu vou ter M do outro lado. Então, aqui é o A, 1 menos B. Quem que é o C? Eu achei que é 5. E B vezes C, que é 5, igual a N menos 2, ó, menos 6 é o A1, a N menos 1, e o AN menos 2 é o menos M ao quadrado, que está aqui, ó, dividido por 1. Tá certo? Então, aqui, ó, vamos dar uma arrumada nisso aqui. Então, multiplicando aqui, eu tenho B menos B ao quadrado, mais 5 menos 5B, mais 5B, igual a menos M ao quadrado. Neste caso aqui, dando outra arrumadinha, eu vou ter aqui, ó, esses dois eu posso cortar, vai me sobrar menos B ao quadrado, mais B, mais 5, igual a menos M ao quadrado. Então, M ao quadrado, tá? Passando negativo aqui, fica B ao quadrado, menos B, menos 5. Bom, substituindo agora os valores de B que eu achei, por exemplo, para B igual a menos 2, tá certo? B igual a menos 2, eu vou ter aqui, ó, menos 2 ao quadrado, na equação aqui, ó, tá? Menos B, que é menos 2, menos 5. Aqui eu tenho que M vai ser igual a quanto? Ó, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 2, 6, menos 5, 1, raiz de 1. Então dá M igual a mais ou menos 1. Tá? E eu, botando B igual a 3, eu vou ter também achar M. Eu tenho 3 ao quadrado, menos 3, menos 5. Eu vou ter 9, menos 3, menos 5. Vai dar o quê? 9 menos 8, 1.
m ao quadrado igual a mais ou menos 1. Beleza. Resposta. Tá certo? Então agora acabou o exercício. Mas eu posso também querer também achar as raízes. Então já fiz aqui. A raiz eu tenho aqui, que eu chamei logo no início, que A é 1 menos B. Substituindo B igual, por exemplo, a menos 2, eu tenho A igual a 3. Não é isso? E eu tenho também que o A vai ser igual, substituindo 3, vai ser igual a menos 2. Então, de qualquer forma, eu tenho menos 2, 3 e 5, tá? Como raízes. Não importa a ordem. Tá certo? Então, achei as raízes. Beleza. Só que eu também posso mesclar métodos. Por exemplo, vou escurecer esse pedacinho aqui um pouquinho e vou falar que eu só fiz a primeira parte, achei a primeira relação aqui. A mais B mais C e achei C igual a 5. Para mim achar o que o exercício está pedindo, sendo mais objetivo, os valores de M, eu posso usar o teorema de D'Alembert. O que é o teorema de D'Alembert? Se o 5 é raiz desta equação algébrica, então o P de 5 é igual a 0. Tá certo? Substituindo no lugar do x o 5, tá ok? Eu vou achar 5 ao cubo é 125, 25 vezes 6 vai dar aqui menos 150, menos m ao quadrado, mais 30, igual a 0. 125 menos 150 dá menos 25, com mais 30 dá 5, menos 5m igual a 0. Então eu tenho m igual a mais ou menos 1. Eu poderia ter resolvido só com esse pedacinho aqui. Tá certo? E é interessante saber todos os métodos para você poder simplificar a forma de você resolver ou de você conferir, né? Se está certo ou se está errado. Ok? Bom, então para fechar, eu tenho um exercício aqui. Para fechar a nossa relação de Girardi. Determina o conjunto de solução de uma equação de grau 4, ou seja, eu vou ter que achar 4 raízes, sabendo que 2 é raiz de multiplicidade 3. Ou seja, já conheço então 3 raízes dessa equação aqui. Falta achar apenas uma raiz. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou chamar as raízes de 2, 2, 2, porque a multiplicidade é 3, e outra raiz de k. Na primeira relação, eu tenho menos a n menos 1 por a n. A segunda relação, eu tenho que a soma do produto é agrupada de 2 a 2. Então, A vezes B, mais A vezes C, mais A vezes D, mais B vezes C, mais B vezes D, mais C sobre D. A n menos 2 por a n. E tenho também agora, como é 4, tem 4 relações. Então agora é a soma do produto agrupada de 3 a 3. Tá certo? Então tenho A vezes B vezes C, A vezes B vezes D, A vezes C vezes D, B vezes C vezes D vai ser igual a menos a n menos 3 por a n. E tem também o produto das 4. Tá certo? Que é isso. Então, gente, só eu coloquei todas as relações aqui para nós podermos ver que é uma equação de grau 4, eu tenho 4 relações. A primeira relação é a soma das raízes, depois a soma do produto das raízes agrupadas de 2 a 2, depois a soma do produto das raízes agrupadas de 3 a 3 e depois o produto das 4. Tá certo? Assim é a parte da relação, vou chamar também de combinação das raízes. Do outro lado da igualdade, eu começo sempre aqui, menos, tá? Mais, menos, e no caso aqui vai ficar mais, porque menos 1 elevado a 4, mais. Então eu começo sempre com menos e venho alternando o sinal. E depois eu começo assim, como a n é o primeiro termo que acompanha o maior expoente, o n menos 1 é o próximo, aí eu começo a colocar a n menos 1, a n menos 2, a n menos 4, a n menos 5, a n menos um monte, até o termo independente sobre a n, tá? Que é o termo que não acompanha x. Então esta é a composição da fórmula das relações de Girardi, tá? Bom, agora voltando para o exercício, na primeira relação eu tenho A, eu chamei aqui 2 mais 2 mais 2, mais D é a relação que eu chamei de K, igual a menos da fórmula, tá? Menos 9, que é o AN menos 1 dividido por 1. Então aqui, do 2 mais 2, 4 mais 2, 6. 9 menos 9 aqui, o jogo de sinal dá mais 9, menos 6, K igual a 3. Pronto. O exercício acabou. Por quê?
o conjunto de solução é 2 e 3. Outra dica, toda vez que eu tenho que achar, no caso do exercício 4 raízes e eu só tenho 2, entendeu? Eu tenho certeza que uma raiz ou as outras 2 raízes aqui tem multiplicidade, entendeu? Porque era para ter 4, ou distintas ou iguais, tá? Ou 2 iguais, 2 diferentes e por aí vai, tá certo? Bem, e também para completar, na forma fatorada, a gente escreve x menos uma raiz, o n aqui é 1, tá certo? Então fica x menos uma raiz, aqui é o cubo, porque o 2 é a raiz tripla dessa equação, e x menos 3 a outra. Tá ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da explicação e aproveitado bastante. É uma matéria interessante e saber as relações de Girardi adianta muito para poder resolver os exercícios de equações algébricas. Tá? Então, um abraço e até a próxima.